Olá! Já parou para pensar em ter um negócio seu, bem lucrativo e com um produto que, olha, não tem quem não consuma todo santo dia? Pois é, hoje a gente vai detalhar um plano completinho para montar uma mini padaria com baixo custo. É um modelo super inteligente, enxuto e que pode ser aquele empurrãozinho que faltava para entrar no mundo do empreendedorismo. Vamos nessa? Sabe, falta de grana, pouco espaço para começar, ou aquele medinho de arriscar e dar tudo errado. Se algum desses pontos bate aí para você, saiba que são as barreiras mais comuns para quem sonha em ter o próprio negócio. Mas o que a gente vai ver aqui hoje é justamente um modelo de negócio pensado para driblar cada um desses obstáculos. E a resposta para tudo isso é começar de um jeito inteligente. Esquece aquela ideia de uma estrutura gigante, cheia de coisa, com custos lá no teto. O segredo aqui é um modelo enxuto, produção controlada, desperdício quase zero e, o mais importante, uma margem de lucro bem saudável desde o comecinho. Certo, vamos ao primeiro ponto fundamental, o conceito. Bora entender a base desse modelo e por que ele funciona tão, mas tão bem, principalmente nos dias de hoje. Então, na prática, o que é essa tal de mini padaria? Pensa num modelo de negócio bem compacto, totalmente focado naqueles produtos que vendem sem parar. É o pão sempre fresquinho, sabe? Um bolo simples, gostoso e umas bebidas geladas. O foco não é ter de tudo um pouco, mas sim ter o essencial, sempre com a melhor qualidade possível. Isso já corta um monte de custos e deixa a operação, redondinha. E aqui estão as chaves do sucesso. O mais legal é que uma coisa vai puxando a outra. A proximidade com o cliente ali no bairro cria uma rotina de conveniência, de passar todo dia para pegar o pão. Isso vira parte do dia a dia da vizinhança. E essa rotina gera uma fidelização que é super natural. E cliente fiel, que compra pão todo dia, garante uma renda estável e previsível. É um ciclo que só se fortalece. Ok, agora vamos para a parte mais prática, botar a mão na massa mesmo. A gente vai ver o projeto, o que precisa de verdade em termos de localização, espaço e equipamentos para tirar essa ideia do papel. Olha, a localização é talvez o ponto mais crucial de todos. Mesmo que seja num bairro mais simples ou de classe média, é fundamental estar onde as pessoas passam e veem o negócio todos os dias. Uma esquina, uma rua movimentada, pertinho de um ponto de ônibus, são lugares que geram visibilidade e, claro, vendas constantes. Para quem decidir fazer a própria massa do zero, essa listinha aqui é o kit inicial. O forno, claro, é o coração do negócio. A masseira, nossa, economiza um tempo danado e garante que a massa fique sempre igual. E itens como a balança e as bancadas de inox são essenciais para padronizar e para higiene, né? Isso não se discute. Agora, um ponto importantíssimo. A estratégia. A lucratividade de uma mini padaria depende diretamente das escolhas do que vender e principalmente de como produzir. Essa frase aqui, gente, resume perfeitamente a estratégia. É o pulo do gato. No começo, o foco tem que ser nos produtos básicos, aqueles com saída diária garantida. Pão francês, talvez um tipo de pão doce, um ou dois salgados. Assim não tem erro, não tem sobra e o que é produzido é vendido. Simples assim. E aqui a gente chega numa decisão que muda todo o jogo. Produzir a própria massa do zero exige mais investimento naqueles equipamentos que a gente viu, mas a margem de lucro geralmente é maior. Por outro lado, tem uma segunda opção que é genial. Comprar massas prontas, congeladas, de bons fornecedores e só assar no local. É uma forma excelente de começar com um custo bem mais baixo e uma operação muito mais simples. É uma porta de entrada fantástica para o mercado. E o processo em si, olha só como ele pode ser simples quando está tudo organizado. São 4 etapas bem claras: o preparo dos ingredientes, a modelagem dos pães, a fermentação e, por fim, o forneamento. Um fluxo de trabalho lógico, com tudo no seu lugar, é o que garante agilidade e evita desperdício de tempo e de material. Muito bem, a gente já falou do conceito, da operação, mas e o bolso? Vamos ao que todo mundo quer saber, os números. Qual é o investimento necessário e qual o potencial de lucro desse negócio? Olha só que interessante esse gráfico. Ele mostra exatamente aqueles dois cenários que a gente conversou. Para começar só assando produtos prontos, um investimento ali na casa dos R$ 20.000 já pode dar o pontapé inicial. Agora, se a ideia for montar uma estrutura com produção própria, esse valor sobe para perto dos 40 mil. De qualquer forma, são valores muito mais acessíveis que os de uma padaria tradicional, né? E a equipe? A lógica é a mesma de sempre. Começar enxuto. No início, o próprio dono, talvez com a ajuda de um familiar, consegue dar conta de tudo, da produção ao atendimento. Aí, conforme as vendas vão crescendo, a gente pensa em contratar um padeiro ou um atendente. É um crescimento orgânico, sabe? Sem dar um passo maior que a perna. E, finalmente, a parte que todo mundo espera: o potencial de ganho. Uma mini padaria bem tocada pode faturar entre 10 e 30 mil reais por mês.
com uma margem de lucro líquido bem saudável, ali entre 10% e 20%, isso significa que, na prática, o que sobra no bolso é algo entre R$2 a R$6.000 por mês. E o mais importante, com um potencial bem claro de crescer ainda mais. Certo, o negócio está de pé, está rodando e dando lucro. E agora, qual o próximo passo? Vamos falar sobre o futuro, como crescer e inovar nesse mercado. E aqui tem uma tendência super legal, uma inovação fantástica que está ganhando muito espaço, principalmente em cidades como São Paulo. É a padaria na janela. Pensa na versão ainda mais enxuta da mini padaria. O espaço é mínimo, não tem salão, não tem mesa. O cliente simplesmente pega o pão quentinho na janela e segue o seu caminho. As vantagens disso, elas são óbvias e muito poderosas. Os custos com aluguel, com funcionários, com energia, tudo isso despenca. É o modelo perfeito para quem tem pouquíssimo capital para investir ou para quem achou aquele ponto comercial minúsculo, mas com um potencial gigante. E a estratégia para crescer? Qual é? É a mais segura que existe. Começar pequeno e usar o caixa gerado pelo próprio negócio para financiar a expansão. Seja aumentando o espaço, trazendo mais produtos ou, quem sabe, abrindo uma nova unidade. O crescimento vem de dentro para fora, de forma totalmente sustentável. Bom, a gente viu o conceito, o plano, os números e todo o potencial. Agora, a pergunta que fica é para reflexão mesmo. Se o plano é começar, qual vai ser o primeiro passo para transformar toda essa informação em uma ação de verdade?